As orações marianas mais conhecidas, Ave Maria, a Salve Rainha, o Ângelus e o Rosário, são pilares de devoção para muitos, elas têm um papel central na devoção mariana. Já parou para pensar sobre a origem e a história por trás dessas preces? A Ave Maria é sem dúvida a oração mariana mais conhecida em todo o mundo. Ela é rezada diariamente por milhões de católicos e muitos chegam a recitá-la até 200 vezes, quando rezam o rosário ao longo do dia. A saudação angélica ecoa ao longo dos séculos. Apesar de sua forma tal como a conhecemos hoje ser relativamente recente, a Ave Maria é a oração mais repetida pelos lábios dos católicos. Esta oração, que na época medieval era conhecida como saudação angélica, é o resultado de um longo processo. É uma oração composta de duas partes, uma de louvor e a outra de súplica. A primeira parte da oração, como se sabe, foi tirada das Sagradas Escrituras. Foi composta, portanto, pelo próprio Deus, tendo saído da boca de São Gabriel. Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. E de Santa Isabel. Bendita és tu, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. As duas frases compõem um louvor à Virgem Maria e, ao mesmo tempo, uma profissão de fé nos mistérios relacionados à sua vida. Era rezada desde os primórdios na liturgia bizantina e foi adicionada à liturgia latina por São Gregório Magno, que a manteve como antífona do ofertório. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Nas Escrituras, a aparição dos anjos aos homens era um acontecimento de grande importância e os homens sentiam-se extremamente honrados em poder testemunhar sua veneração aos anjos. Mas um anjo se inclinar diante de uma criatura humana, nunca se tinha ouvido dizer antes que o anjo tivesse saudado a Santíssima Virgem, reverenciando-a e dizendo: Ave. Bendito é o fruto do teu ventre. Isabel contrapõe Maria e Eva. Enquanto Eva quis tomar para si o fruto da árvore, Maria entrega o fruto do seu ventre. O louvor de Isabel prossegue: Como mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? O Papa Bento XVI comenta que é o Espírito Santo que abre os olhos de Isabel e que a leva a reconhecer em Maria a verdadeira Arca da Aliança, a Mãe de Deus, que vem para visitar. A segunda parte da oração, bem posterior, é uma súplica dos fiéis, que durante muito tempo foi rezada na oração litúrgica pedindo à Santíssima Virgem proteção na hora da morte. Foi no século XVI que o Santo Papa Pio V bateu o martelo e definiu o texto da oração tal como é conhecida hoje, já com o acréscimo dos nomes de Jesus e Maria da primeira parte da oração. Inicialmente, esta união entre as duas saudações era encontrada somente na liturgia, e só mais tarde tornou-se uma oração popular. O seu uso como fórmula de oração começou nos mosteiros em torno do ano 1000, e foi aos poucos se difundindo, tornando-se universal. Esta segunda parte é de origem popular eclesial e também foi surgindo gradualmente. A Ave Maria está muito ligada à história da Ordem dos Frades Dominicanos. Ainda de acordo com a tradição da Igreja, o Santo Rosário, ou Saltério Mariano, como era chamado, teria sido entregue a São Domingos de Gusmão, fundador da Ordem dos Pregadores. Enfim, o texto que guia a meditação foi escrito por Santo Tomás de Aquino, que também era frade dominicano. Vale a pena lembrar o sermão no qual São Bernardino de Sena, ao comentar a Ave Maria, disse que, ao final desta, se poderia acrescentar: Santa Maria, rogai por nós pecadores. A súplica Maria começa com o adjetivo santa, porque Maria é a primeira entre todos os santos venerados pela Igreja, pois somente ela é cheia de graça. A fórmula atual da Ave Maria, que se difundiu lentamente, foi divulgada no breviário publicado em 1568. Mas, ainda que fosse grandiosa, ensina São Luís de Montfort,
retomando uma tradição dos Santos Padres, que Jesus quis humilhá-la e escondê-la durante a vida para favorecer a sua humildade, a qual foi tão profunda, que ela não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder de si mesma e de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. Se todavia, os próprios anjos do céu a saúdam, quanto mais nós, humanos, não devemos saudá-la. Hoje temos a graça de poder rezar a oração completa, com súplica e louvor. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. E bendito é o fruto de seu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terço e Rosário. A oração do terço é uma prática muito antiga na Igreja Católica. Foi criada em 1214 por São Domingos de Gusmão como uma forma catequética de ensinar aos fiéis os momentos principais da vida de Jesus. Inicialmente, ela era composta por 3 grupos de mistérios, gozosos, gloriosos e dolorosos, daí deriva o nome terço. Cada oração, que compreendia um grupo de mistérios, era considerada a terça parte da oração completa do Rosário. A origem do Rosário, segundo a tradição, está no costume dos antigos monges de fazer suas preces, contando-as com o uso dos dedos das mãos ou mediante pedrinhas ou grãos. Na Idade Média, os fiéis costumavam rezar vários Pais Nossos ou várias Ave-Marias consecutivos, quando não conseguiam recitar os 150 salmos. Essa prática foi se codificando e regulamentando aos poucos, chegando à sua forma atual no século XVI sob o Papa São Pio V, dominicano. Foi esse pontífice quem determinou tanto o número de Pai Nosso e Ave Maria, como o teor dos mistérios que os devem acompanhar. O nosso catecismo diz: a piedade medieval do Ocidente desenvolveu a oração do Rosário como alternativa popular à oração das horas. São Pio V atribuiu a eficácia dessa prece à vitória naval de Lepanto, que, ao 7 de outubro de 1571, salvou de grande perigo a cristandade ocidental contra a invasão dos turcos otomanos, muçulmanos, que pretendiam dominar a Europa e acabar com o cristianismo. Por isso, o Papa São Pio V instituiu a festa de Nossa Senhora do Rosário em 7 de outubro. A devoção foi mais e mais favorecida pelos papas seguintes, destacando-se Leão XIII, que determinou fosse o mês de outubro dedicado, em todas as paróquias, à reza do Rosário. Há muito tempo, os papas valorizam e recomendam, vivamente, a oração do Rosário, especialmente os últimos papas, sobretudo a partir das aparições de Lourdes e Fátima. Em Fátima, Nossa Senhora disse aos pastorinhos que não há problema de ordem pessoal, familiar e nacional que a oração do terço não possa ajudar a resolver. Paulo VI recorda que Maria é caminho para Cristo, e isso significa que o recurso contínuo a ela exige que se procure nela, para ela e com ela, Cristo Salvador, ao qual nos devemos dirigir sempre. Na carta apostólica de João Paulo II Rosarium Virginis Mariae, ele declara: percorrer com ela as cenas do Rosário é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus segredos, compreender a sua mensagem. É a minha oração predileta, disse João Paulo II. Refletindo sobre os mistérios da vida de Cristo, o Papa São João Paulo II percebeu que faltavam alguns fatos importantes. Por isso, em 2002 ele sugeriu a inclusão de mais 5 momentos vividos por Cristo, os mistérios luminosos. Em 10 de outubro de 2010, o Papa Bento XVI disse que o Rosário é a oração mais querida pela Mãe de Deus e que conduz diretamente a Cristo. O Rosário é uma oração bíblica, totalmente tecida pela Sagrada Escritura.
É uma oração do coração, em que a repetição da Ave Maria orienta o pensamento e o afeto para Cristo. É oração que ajuda a meditar a palavra de Deus e a assimilar a comunhão eucarística sob o modelo de Maria, que guardava, em seu coração, tudo aquilo que Jesus fazia e dizia, e sua própria presença. Os mistérios do Rosário. Os mistérios gozosos, meditados às segundas-feiras e aos sábados, nos ajudam a contemplar o amor infinito de Deus por nós, que fez homem o seu Filho amado. Estes mistérios falam sobre a encarnação de Jesus e compreendem a anunciação do anjo a Maria, a visitação de Maria a Santa Isabel, o nascimento do menino Deus, a apresentação de Jesus no templo e a perda e o encontro de Jesus. Os mistérios luminosos, por sua vez, receberam este nome porque remetem a Jesus como luz do mundo. São fatos importantes da vida pública de Cristo, quando ele anuncia o Evangelho, seu batismo no Rio Jordão, a revelação nas bodas de Caná, o anúncio do reino de Deus, sua transfiguração e a instituição da Eucaristia. Os mistérios dolorosos nos apresentam episódios que marcaram o final da vida humana de Jesus, sua paixão e morte na cruz, começando pela oração de Jesus no Getsêmani e culminando com sua morte na cruz. São 18 horas de sofrimento que demonstram o tamanho do amor de Cristo por nós, que deu sua vida para nos salvar. Os mistérios dolorosos são contemplados às terças e sextas-feiras. Os mistérios gloriosos comemoram o triunfo de Cristo sobre a morte. Com sua ressurreição, Jesus comprova que era o Messias tão esperado. A contemplação destes mistérios nos chama a reviver a alegria dos primeiros discípulos, quando recebem o Espírito Santo e partem em missão. Os mistérios gloriosos também nos lembram da grandiosidade de Maria, que sobe aos céus e lá é coroada. São meditados sempre às quartas-feiras e aos domingos. Salve Rainha! Existem muitas histórias sobre a origem da Salve Rainha. Existe até quem sustente que seria um hino dos combatentes da Primeira Cruzada. Mas analisando fontes e documentos chegamos até um monge alemão beneditino, seu nome era Hermann Contrat, nascido em 18 de julho de 1013. Conta-se que ao nascer, sua mãe o consagrou à Virgem Maria. Ele, portador de uma doença chamada raquitismo, que o deixaria progressivamente paralítico, tinha o palato fendido, era vítima de paralisia cerebral e esclerose amiotrófica ou atrofia muscular espinal. Resumindo, tinha enorme dificuldade para se movimentar e quase não era capaz de falar. Seus pais não suportaram o peso de criar uma criança com estes problemas e o confiaram, aos 7 anos, aos monges beneditinos, que o acolheram no mosteiro para os estudos em regime de internato. Foi no mosteiro que Contrat teve contato com a ciência e artes, aprendeu árabe, grego e latim. Tornou-se astrônomo, matemático, teólogo, poeta e músico. É preciso situar o tom dramático de seus poemas e melodias na Europa do século XI que passava por guerras e conflitos. A Salve Rainha é uma destas preces que reconhece as dificuldades do período. Em um dos trechos da oração podemos ler: gememos e choramos neste vale de lágrimas. Conhecendo um pouco a história deste autor é possível entender o significado da prece. Aos 20 anos, Hermann Contrat se tornou monge beneditino e passou toda a sua vida na abadia de Reichenau, que fica numa ilha no Lago Constança, no sul da Alemanha. Acabou se tornando o mestre dos noviços. Ao final da vida, como se não bastasse mais nada, ficou cego, e foi justamente nesta fase que ele compôs a obra-prima, Salve Rainha. Faleceu no mosteiro de Reichenau no dia 24 de setembro de 1054. Foi beatificado pela Igreja Católica em 1863. Contrat não compôs toda a Salve Rainha como a conhecemos hoje. A oração originalmente terminava na frase: Mostrai-nos Jesus,
bendito o fruto do vosso ventre. Amém. É curioso que o poema orante não pronunciava em nenhum momento o nome de Maria. Passaram-se cerca de 100 anos. A prece se tornou rapidamente muito popular. Era cantada rezada com frequência em muitos lugares. Numa dessas ocasiões, foi a oração escolhida para uma importante celebração na Catedral de Espira. Estavam presentes personalidades importantes, como o imperador Conrado. No meio do povo, estava um jovem desconhecido que mais tarde o mundo conhecera como São Bernardo, o cantor da Virgem Maria. Foi ele quem popularizou, por exemplo, o título de Nossa Senhora. Bernardo naquele dia se uniu ao coro que entoava a Salve Rainha na catedral. Mas quando todos terminaram e fez-se aquele silêncio reverente, a voz do jovem continuou com a inspirada frase em latim que ele criou naquele momento. A partir daquele dia, o verso improvisado passou a integrar a oração da Salve Rainha e é assim que a terminamos até hoje. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa. Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente! Ó piedosa! Ó doce sempre Virgem Maria! Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. A origem do Ângelus. O Ângelus ou Oração da Paz, como era conhecido, tem origem no século XIII e era recitado pelos fiéis ao som dos sinos da igreja ao entardecer, período do dia em que se acreditava que o anjo Gabriel, daí a origem do nome da oração, se apresentou à Virgem Maria. A oração tinha o propósito de homenagear o Filho de Deus que, se encarnando no seio da Virgem Maria, trouxe os fundamentos da paz entre Deus e os homens. Sendo assim, era composta das palavras da primeira parte da Ave Maria, repetida diversas vezes. A primeira notícia certa do Ângelus Domini remonta a 1269, no tempo em que São Boaventura de Banoregio era superior geral da Ordem Franciscana. Na ocasião do capítulo geral dos frades menores, em Pisa, São Boaventura prescreveu aos religiosos de saudar, ao som dos sinos da Igreja, a Mãe de Deus ao entardecer recitando a oração da Ave Maria, recordando o mistério da encarnação do Senhor. Anos depois, no ano de 1307, um dos decretos do Sínodo de Estrigonia prescrevia que durante o entardecer, receberiam indulgência os fiéis que recitassem 3 Ave-Marias durante o soar dos sinos. Em um sínodo realizado em Colônia no início do século XV, se estabeleceu: de agora em diante, todos os dias, em todas as igrejas, próximo ao nascer do sol, se soe 3 vezes o sino como no entardecer, para a saudação da Virgem Gloriosíssima. E se concedia indulgência a todos aqueles que recitassem 3 Ave-Marias ao soar do sino. Em 1456 o Papa Calixto III prescreveu o soar dos sinos para o Ângelus também ao meio-dia, com a recitação de 3 Ave-Marias. Este foi o último a ser introduzido na prática dos fiéis, porém é o mais recitado pois é visto como uma oportunidade de elevar o pensamento à Mãe de Deus em meio à fadiga do dia a dia. A primeira transmissão radiofônica do Ângelus foi realizada em 15 de agosto de 1954, na festividade da Assunção de Maria, quando o Papa Pio XII conduziu a oração de Castel Gandolfo. No outono daquele mesmo ano, Pio XII iniciou a tradição de rezar o Ângelus da janela de seu estúdio no Palácio Apostólico. No tempo pascal,
a oração do Ângelus é substituída pela Regina Caeli. Todos os domingos e dias santos ao meio-dia, diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, Papa Francisco se une aos fiéis do mundo todo para recitar esta oração que é, acima de tudo, um momento de recordar a humildade do sim de Maria que trouxe a salvação ao mundo. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu pelo Espírito Santo. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino encarnou e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi no nosso espírito a vossa graça, ó Pai, de vós que na anunciação do anjo nos revelastes a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e cruz, conduzi-nos à glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Estas orações marianas atravessaram séculos, unindo gerações de fidelidade em um diálogo simples e profundo com Maria, a Mãe de Deus. O que começou como expressões de fé em comunidades antigas, tornou-se um patrimônio espiritual vivo, que até hoje consola, inspira e fortalece aqueles que recorrem a elas. Essas orações, nascidas da reverência e do amor por Maria, refletem seu papel singular como intercessora e guia. Do humilde oração do Ângelus, passando pelas contas do terço, encontramos um caminho de confiança e esperança, que os aproxima de seu Filho e da promessa de redenção. Ao conhecermos a origem dessas orações, somos convidados a redescobrir seu valor em nossas próprias vidas. Orando em um instante de gratidão, essas palavras nos conectam a uma tradição que é, ao mesmo tempo, antiga e eternamente nova. Das vozes dos primeiros cristãos, às preces sussurradas nos lares de hoje, as orações marianas ecoam como um canto que transcende o tempo. São fios de um rosário visíveis que costuram a história da fé, lembrando-nos que, na simplicidade de uma ave ou na súplica de um salve, encontramos a presença materna que nunca nos abandona.